Vamos continuar então nossa série Apocalipse, capítulo 3. Vamos seguindo a sequência aí do que temos feito, do que você já tem aprendido aqui esses dias. Lá no Renascença a gente está uma semana atrasado, digamos assim, em relação a que a gente decidiu começar uma semana depois. Então lá semana que vem a gente vai falar de Filadélfia, mas hoje aqui é esse o texto. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. Apocalipse 3, a partir do versículo 7, de 7 a 13. Apocalipse 3, a partir do versículo 7. A versão que eu vou ler aqui é a NVI, a Nova Versão Internacional. Eu não sou tão bonzinho, eu não projeto a letra, porque eu quero que os crentes abram a Bíblia e tal. Besteira, mas eu sou assim, também tenho meus pecados. Então, acompanhe na sua Bíblia, no celular, tablet, no que você tiver, é importante, ou fique atento aí à palavra do Senhor. A versão que eu vou ler é a NVI, está na Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Então você já sabe, quem está acompanhando a série, que isso é Jesus dando a instrução para João. Então Jesus está dizendo assim para João: olha, para o anjo da igreja de Filadélfia, você vai escrever o seguinte: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei vocês. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Deus amado, bendito Pai, essa é a Tua palavra, inerrante, infalível, inspirada, suficiente e autoritativa, o bom alimento para a nossa vida. Que o Senhor ministre aos nossos corações e plante, Senhor, essa semente, conforme o Teu propósito, aquilo que o Senhor falou para João, lá em Patmos, e que hoje é tão verdadeiro e profundo para as nossas vidas. Que seja essa a nossa instrução nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pense em alguma coisa aí de sucesso. O que você pensa assim que é algo de sucesso? O que você pensa, por exemplo, o que é uma família de sucesso? Uma família com muitos filhos, que mora numa casa bonitona, um casarão, que reúne toda a família, faz boas viagens. Será que é isso que é uma família de sucesso? Ou quando a gente pensa num profissional de sucesso? Hoje, em tempos de rede social, de internet, as pessoas querem se engajar muito na rede social para se posicionar e dizer que elas são autoridade naquilo que elas fazem. Então, geralmente, você vai ver que um bom profissional dentro daquela área, ele é um que tem muito seguidor. Então, se ele tem muito seguidor, eu mesmo quando eu vou comprar um produto, vou num lugar, ou então vou num médico, sei lá, vou lá no perfil dele, vejo se ele tem muito seguidor. Se ele não tem muito, isso não deve ser muito bom, não. Tem nada a ver isso, né? Mas é uma coisa que a gente criou na nossa cabeça, achando que pessoas de sucesso, profissionais de sucesso, são essas pessoas, por exemplo, que têm muita relevância na sociedade. E o que seria uma igreja de sucesso? A minha concepção, será que é uma igreja que ela é muito ativa, que ela tem muitas programações e que todo mundo é muito envolvido, muito empolgado, que as pessoas trabalham com muita alegria, quando você chega lá você é muito bem recebido, aquela igreja cresce muito, batiza dezenas de pessoas todos os anos? Será que essa é uma igreja de sucesso? A verdade é que o nosso contexto de vida faz com que a gente traga definições bem diferentes. E, na verdade, às vezes bem distorcida do que seria algo de sucesso diante dos olhos de Deus. Porque a gente vai olhar hoje aqui para uma igreja que ela é chamada de fraca por Jesus. Uma igreja pequena, talvez até insignificante
de acordo com o ponto de vista das pessoas, mas que diante dos olhos de Deus era aceitável. Uma igreja que, quando Jesus vai se referir a ela, ele até chama de uma igreja fraca, mas que ele se alegra e faz belas e profundas promessas para aquela igreja. Uma igreja que pode funcionar num bairrozinho de uma cidade chamada Filadélfia, com alguns poucos membros, mas que diante dos olhos de Deus, ela é agradável, ela é obediente, ela satisfaz o Senhor naquilo que Ele quer que uma igreja seja. Uma igreja, sim, fraca e pequena, mas que tem a sua essência inegociável, mesmo diante das pressões, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das perseguições, continua no propósito pelo qual o Senhor a estabeleceu naquela cidade chamada Filadélfia. Nós vamos falar um pouco disso, meus irmãos, como é a nossa perspectiva, o nosso entendimento de uma igreja de sucesso e qual é aquilo que Deus espera e quer que nós sejamos como igreja, olhando para a Filadélfia. Mas antes disso, a gente precisa entender, como em todas essas cartas, essas igrejas da Ásia Menor, o contexto que aquela igreja estava inserida. É claro, a gente sabe aqui que para nós entendermos o texto bíblico, é necessário a gente entender o contexto no qual ele foi escrito. Mas quando a gente olha para essas cartas do Apocalipse, esse contexto geográfico, histórico, político, social, ele é mais importante ainda. Senão a gente vai olhar para o texto de Apocalipse e começar a fantasiar demais, pensar muitas coisas. Mas cada palavra que Cristo usou ali para falar com aquela igreja tem a ver com o contexto que ela está inserida, com o contexto que eles vivem. Seja um contexto, como eu falei, geográfico, político, social. Então é importante que a gente destaque algumas características dessa igreja. O tema da nossa mensagem hoje é esse: fidelidade em meio à adversidade. Então, falando de Filadélfia, o significado dessa cidade, desse nome é amor fraternal, e era uma importante cidade comercial. Ela era utilizada como porta de entrada para muitas áreas da Europa e o contrário da Europa para a Ásia. Por isso ela era estrategicamente importante para o comércio da sua época. Mas não apenas isso. A igreja, a cidade, na verdade, de Filadélfia, ela tinha uma questão cultural muito importante, porque por meio de Filadélfia, a cultura helenista, a cultura grega predominante na época, mesmo sendo Roma o império que dominava, era por ali também que chegava em muitos lugares. Como sendo rota comercial, então imagina, todos aqueles que trabalham com comércio, eles passam por essa cidade e vão levando um pouco daquilo que eles vivem, daquilo que eles aprendem por ali. Então, Filadélfia também era essa cidade estrategicamente importante para a divulgação da cultura romana, da cultura grega. E essa porta também para a economia, uma rota importante econômica. Só que tinha um problema em Filadélfia geográfico. Ela fica numa região que tem alguns vulcões e, consequentemente, perto de regiões que têm terremotos. Então, vez por outra, essa cidade sofria as consequências de tremores de terra. E em 17 depois de Cristo, os historiadores dizem que houve um terremoto muito significativo que destruiu parte dessa cidade. Prestem bem atenção nessas informações que eu estou trazendo, porque elas não são uma aula de geografia e de história. Elas têm tudo a ver com aquilo que a gente vai tratar a respeito dessa igreja. E esse terremoto fez com que essa cidade fosse arruinada, boa parte dela fosse destruída. E aí, claro, o imperador, ele entrou com a providência para que aquela cidade fosse reconstruída. E aí ela ganha um novo nome. Ela passa a se chamar Neo-Cesareia, ou Nova Cesareia, uma homenagem a César, o imperador, por conta da sua bondade, benevolência, de poder ajudar aquela cidade a se reerguer, a se reconstruir. Essa era a Filadélfia, dos tempos de João, do primeiro século, finalzinho do primeiro século, quando essa carta foi escrita. E, dentro do contexto religioso, aquela igreja, ela era uma igreja excluída da convivência dos judeus. Ali havia uma sinagoga, que a gente pode dizer assim que era uma igreja dos judeus, e aquele povo que frequentava aquela sinagoga, que aos domingos se reunia para cantar salmos, para orar, para meditar na lei, discutir lei e aquilo mais que eles iam implementar para o povo seguir,
eles não queriam mais convivência com os cristãos. Eles desprezavam, eles excluíam os cristãos da sua convivência. Isso também é muito importante que a gente entenda quando a gente olha para essa carta à igreja de Filadélfia. Essa era a situação daqueles crentes. Essa era a situação que aqueles irmãos ali viviam. Então a gente pode entender que a igreja de Jesus em Filadélfia, ela era uma igreja pequena, marginalizada, fortemente perseguida, numa cidade com difíceis condições de sobrevivência, mas que não foi esquecida por Jesus. Aquele que passeia entre as igrejas, ele não é um turista, mas ele vive no meio do seu povo. Ele passa pelo meio do seu povo, ele está presente no meio do seu povo e ele ama o seu povo. É o que nós vamos ver aqui hoje, a fidelidade daquela igreja em meio às adversidades que ela está inserida. Porque, meus irmãos, vale a pena permanecer fiel ao Senhor, mesmo diante de todas as lutas que nós enfrentamos. E a resposta para tudo isso, de será que de fato vale a pena, a gente vê no nosso primeiro ponto da nossa reflexão de hoje. A igreja está debaixo da autoridade de Jesus. Olha o que diz o versículo 7, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. No português rimou, mas não era a intenção, não tinha nada a ver rimar Davi com abrir, mas era uma verdade que Jesus queria que aquela igreja soubesse. Quando a gente olha para essas cartas, Jesus ele vai se apresentar de uma maneira diferente. E essa apresentação de Jesus em relação àquela igreja tem a ver com aquilo que ele quer tratar com aquela igreja. Então, Jesus, ele é aquele que se manifesta, se apresenta diante de nós, diante das necessidades que nós temos. Ele é a solução para todas as saídas que nós buscamos. Seja qual for o problema, seja qual for o nosso dilema, qual é a solução que nós precisamos para a nossa vida, Jesus sempre vai ser a resposta. Jesus sempre vai ser a direção que nós precisamos seguir. E assim ele se apresenta diante daquelas igrejas. Aqui para a igreja de Filadélfia, ele diz que ele é o santo e o verdadeiro, que tem a chave de Davi, que o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Aqui então ele se mostra primeiramente como santo e verdadeiro. Na revista atualizada, Almeida Revista Atualizada, ele vai dizer, lá vai estar o santo, se você tiver essa versão aí, você vai ver o santo e o verdadeiro. E esse artigo aí definido vai indicar exatamente que Jesus é aquele que é completamente outro. Santo quer dizer alguém separado, mas não é só separado no sentido de ter uma distância em relação a alguém ou alguma coisa, mas é alguém que é totalmente outro, colocado numa realidade completamente diferente. Então Jesus está se apresentando para aquela igreja como o santo, o completamente outro, o completamente diferente. Porque o imperador romano é que se identificava como sendo santo, como sendo alguém acima dos outros, alguém num patamar diferente do resto da humanidade. Na verdade, ele se sentia o próprio Deus. Mas agora Jesus fala para a sua igreja e vai dizer o seguinte: eu sou o santo, eu sou o verdadeiro. Jesus está se posicionando como a verdadeira e única autoridade diante da sua igreja. Aquela cidade que era palco de adoração de deuses pagãos, em especial tinha um templo para Zeus e tinha um templo para o imperador, estava no engano religioso. Por isso Jesus, a primeira coisa que ele faz é dizer: eu sou o santo, eu sou o completamente outro. Santo não é o imperador, mas Cristo. E não somente isso, ele é o verdadeiro. Como verdadeiro, o seu testemunho é completamente confiável, verdadeiro. O que Jesus iria dizer para aquela igreja, eles poderiam confiar e descansar, porque era verdadeiro. E quando nós ouvimos a voz de Cristo, quando nós ouvimos Jesus falar conosco, nós precisamos começar a compreender a partir dessa perspectiva, de que Ele é o santo e o verdadeiro.
Aquele que nós estamos ouvindo falar é aquele que não falha na sua palavra. Não vai viajar, ouvir vozes e achar que é Jesus falando contigo, não é isso que eu estou dizendo. Mas, de fato, quando Deus está falando com o seu povo, quando Cristo está falando com o seu povo, e isso acontece quando a palavra de Deus é pregada, nós precisamos confiar nisso, sabendo que quem está falando é o santo, é o verdadeiro. É assim que Jesus se posiciona diante da sua igreja. Cristo é totalmente outro, e Ele é aquele que tem a chave de Davi. O que Ele abre, ninguém pode fechar, e o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Aleluia, glória a Deus por isso. Quando a gente é pentecostal, a gente dá um glória a Deus, que já pensa logo que as coisas estão abrindo e tal, vai ser maravilhoso. Sim, mas não, calma, vai dar tudo certo. Mas, de fato, Ele é o que tem a chave de Davi. Deve ser por isso que às vezes eu perco minha chave. O Senhor está contigo, a minha chave. Essa piada foi horrível, mas eu perco muito minha chave, eu sempre faço essa piada que não tem graça nenhuma. Mas, de fato, Ele é aquele que tem a chave de Davi. O que significa isso? A gente sabe que Davi é o rei levantado por Deus no meio de Israel, e uma das promessas para Davi e para a sua dinastia é de que o reino dele não passaria. Isso quer dizer que aquele que viria da descendência de Davi seria o rei eternamente. E de quem que a gente está falando? De Jesus. Isso se cumpriu em Cristo Jesus, descendente de Davi, filho de Davi e o rei sobre todos os reis. O seu reino não passará. Aquele que tem a autoridade de verdade, aquele que tem a chave de Davi, aquele que é o verdadeiro rei que se assenta no trono eternamente, é Ele quem está falando com o seu povo. Ele tem a chave de Davi. Ele é o rei dos reis. Ele é aquele que está acima de todos os governos. Ele é aquele que o seu reinado não tem fim. Ele é aquele que tem autorização para governar a casa. Jesus está se apresentando assim para a sua igreja. Às vezes, meus irmãos, a gente viaja na maionese. A gente coloca Deus, Cristo, o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito, numa atmosfera transcendente apenas. Ele é, sim, de fato, mas Ele não é somente isso. Ele é emanente também, Ele está no meio do seu povo. E às vezes a gente coloca Jesus nessa figura lá inalcançável, inatingível, que está num lugar lá nos céus, e que a gente canta para Ele, quem sabe se a gente cantar bem forte, Ele ouve um pouco. Se a nossa oração for bem espremida, bem doída, Ele ouve, Ele se compadece de nós. Mas Jesus está se revelando à sua igreja, dizendo: eu sou o que tem autoridade, eu passeio no meio de vocês, como vocês viram na introdução dessa série, lá no primeiro capítulo de Apocalipse, e Ele é aquele que tem autoridade sobre a igreja, Ele é o santo e verdadeiro, Ele tem a chave de Davi nas suas mãos, e o que Ele abre está aberto, ninguém pode fechar, e o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Todo o poder está nas suas mãos, e Ele é aquele que se comunica com a sua igreja. Que coisa maravilhosa. Muitos buscam religiões, meus irmãos, de deuses que só podem talvez ouvir o que eles falam, mas nós servimos um Deus que fala conosco. Ele não só ouve as nossas orações, as nossas reclamações, as nossas barbaridades, mas Ele também fala conosco, se manifesta a nós, não nos deixa desamparado. Que coisa maravilhosa. Jesus está ali falando com o seu povo. Essa é uma referência à profecia de Isaías, no capítulo 22, versículo 22. Lá, Isaías vai falar desse que tem a chave de Davi. E Jesus está então dizendo: sabe aquele que Isaías profetizou? Eu sou esse que tem a chave de Davi. E sou eu que está falando com vocês. Essa é uma certeza que a igreja precisa ter. Nós não podemos seguir como igreja de Cristo sem a plena convicção da sua autoridade sobre nós. Nós não podemos continuar a nossa caminhada, a nossa história como igreja, sem ter a convicção de que Jesus tem toda a autoridade sobre as nossas vidas. Senão a gente se esquece, senão a gente vai ser a igreja que a gente quer ser, senão a gente vai ser a igreja que o mundo quer que a gente seja, mas nós devemos ser a igreja que o dono da igreja disse como é que tem que ser. Por isso que às vezes na igreja acontecem coisas que não satisfazem a gente. Às vezes tem coisas que a gente não gosta, mas é aquilo que a palavra diz. Aí a gente só faz a cara feia, engole o sapão e segue, porque essas vezes é a vontade de Deus, mesmo contrária à nossa. E nós precisamos entender isso, meus irmãos. O princípio aqui para nós é que a palavra de Jesus
é verdadeira e que Ele é quem determina o que acontece com a igreja e com o seu povo. Essa é uma palavra de temor para nós, mas é também uma palavra de esperança. Cristo é aquele que tem autoridade sobre nós. Por isso, o que acontece e o que não acontece com o seu povo é do decreto e da vontade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso deve fazer a gente descansar. Eu lembro, tudo não, né? Mas muitas coisas na minha vida aconteceram nessa perspectiva, e eu posso compartilhar algo com vocês que passei por uma situação em que eu gostaria muito que acontecesse alguma coisa, uma mudança, uma transformação. E surgiu uma oportunidade de que isso acontecesse e eu fiquei muito ansioso, meus irmãos, mas muito mesmo. Eu não sou de ficar ansioso, eu tenho uma ansiedade bem controlada, assim, do modo geral. Eu sou ansioso de expectativa, né? Então, se eu vou fazer algo que eu quero muito, eu fico naquela expectativa. Se eu vou viajar, se eu vou encontrar as pessoas, se eu vou estar aqui no culto, eu tenho essa expectativa. Mas a ansiedade de preocupação, de não dormir, graças a Deus eu não vivo assim. Não é uma característica. Eu tenho outros pecados. Esse não, mas eu tenho um monte de outros, se eu pudesse falar para vocês. Mas isso me deixou muito ansioso, me deixou assim transtornado, porque eu queria resolver, eu queria buscar uma alternativa, eu queria buscar uma solução, e eu compartilhei com Fernanda. Falei, meu bem, eu vou fazer isso, porque eu não posso deixar com que essa mudança, essa oportunidade de mudar passe e eu não tome uma atitude. E ela disse, calma. Aí mandei uma mensagem para Clóvis também, eu disse, meu irmão, me ajuda, estou muito ansioso, olha, estou precisando disso daqui, eu acho que eu vou lá e vou fazer isso e tal, e Deus vai abrindo o caminho, quebrando as correntes, e tirando os espinhos, e quem pegou aí a piada pegou. E aquilo me afligindo, sabe? E aí eu lembro, Clóvis falando assim, espera, meu irmão, espera aí um pouco, não posso conversar contigo agora, direito, mas fica tranquilo, descansa no Senhor e tal. E eu fui descansando no Senhor, aquela pior palavra que a gente pode ouvir, né? Quando a gente está ansioso, alguém diz assim, descansa no Senhor. Ah, descansa é uma ova, né? A gente quer resolver, não é verdade? Só eu que sou pecador assim, vocês não são, não? Ah, pensei. E aí eu disse, descansa no Senhor, não é isso que eu quero ouvir. Eu quero dizer assim, vai lá mesmo e arrebenta que Deus é contigo, varão valoroso. E eu lembro de estar, aí foi o fim de semana assim, aflito, e eu lembro uma hora botando Catarina para dormir, eu disse, Senhor, Tu conheces o desejo do meu coração, Tu sabes o que eu quero e a necessidade real da minha vida. Eu quero colocar isso no Senhor. E meus irmãos, eu falo com vocês com toda a verdade do meu coração. Eu disse, até aqui, tudo o que aconteceu, todas as mudanças, todas as transformações, os caminhos que eu trilhei, foi o Senhor quem foi dirigindo. Eu não precisei atropelar as coisas. E naquele dia eu descansei no Senhor, eu confiei nele, eu pedi para que o Senhor tirasse a ansiedade do meu coração. E passou o domingo, isso era uma sexta-feira, e passou o sábado, eu lembro de eu botando Catarina para dormir e orando nesse sentido, e passou o domingo, de manhã e noite, passou o terceiro dia, e segunda-feira, manhã, e aí quando, de fato, aquilo que eu esperava, que eu queria que acontecesse, o Senhor me abençoou e fez o que precisava fazer. O que eu quero dizer não é que Deus vai realizar os desejos do nosso coração. O que eu quero dizer para vocês é que se aquilo que eu desejava acontecesse ou não acontecesse, naquele momento eu já tinha convicção que continuava nas mãos do Senhor. E é isso que a gente precisa caminhar, é dessa maneira, é nesse caminho que a gente precisa seguir, confiando de que a igreja de Cristo trilha o caminho que Ele quer que a gente trilhe. Era esse o recado que Deus queria dar, que Jesus queria dar para a sua igreja em Filadélfia. Nós vamos entender melhor isso ao longo da mensagem. Então, Jesus é aquele que é verdadeiro, aquele que é santo, aquele que determina, aquele que faz o que precisa ser feito e não faz o que não quer fazer com a sua igreja. E o que ele faz? Ele abre uma porta. Ele abre uma porta para a igreja que é fiel. Olha o que ele diz: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A igreja em Filadélfia era uma igreja com pouca força. Uma coisa é alguém dizer assim, que igreja com pouca força, né? Mas uma coisa é Jesus dizer. Já pensou se Jesus disse para mim assim, essa igreja tem pouca força? Meu Deus, eu não sei nem o que eu faço, eu desisto, Senhor, então toma aqui mesmo e deixa eu fazer outra coisa da minha vida. Imagina, Jesus olhou para aquela igreja e disse assim, você é uma igreja com pouca força. E o sentido aqui é de uma igreja
pequena mesmo, de uma igreja sem uma relevância social, uma igreja sem uma importância para aquela cidade, sem grandes pessoas influentes, sem grandes políticos que eram lá seus membros, do contrário das denominações que nós conhecemos hoje, que querem ter influência política, querem estar em todos os setores. Não, a igreja de Filadélfia não era esse. Ela não tinha apoio político, ela não era reconhecida, não ganhou um prêmio, não ganhou um troféu, não ganhou uma placa de igreja importante para a cidade. Eu não estou dizendo que isso é errado, que é um problema, mas Filadélfia não era essa igreja. Ela era uma igreja com pouca força. Filadélfia era uma igreja com pouca força, mas não era uma igreja insignificante diante dos olhos de Jesus. Sua relevância não estava em ter membros poderosos, ricos, influentes, mas na fidelidade a Jesus. Diante das pressões, diante das perseguições, aquela igreja guardou a palavra do Senhor e não negou o nome de Cristo. Essa igreja, meus irmãos, era pequena na terra, mas era grande no céu. Essa igreja tinha fidelidade ao Senhor, e essa fidelidade foi reconhecida por Cristo. Meus irmãos, o que nós podemos apresentar a Jesus não é outra coisa senão a nossa fidelidade a Ele. Jesus não quer o seu talento. Não, pastor, não fala isso, pelo amor de Deus, o povo já não está servindo, calma, não é isso que eu estou dizendo também. Não é o seu talento. Cristo não quer o seu dinheiro. Cristo não quer a sua influência. Cristo não quer a sua beleza. Ele quer a sua fidelidade. E quando nós somos fiéis ao Senhor, nós entregamos para Ele o nosso talento, nós entregamos para Ele a nossa beleza. Os que não têm, tudo bem, entrega outra coisa. Entrega para Ele os nossos recursos. Nós entregamos o que nós temos e o que nós somos. Mas o que Ele quer de nós, primeiramente, é a nossa fidelidade. Afinal de contas, meus irmãos, nós não podemos oferecer outra coisa para Ele. Nós não temos o que oferecer para um Deus que é rico e poderoso e satisfeito em si mesmo. Mas podemos ser fiéis a Ele. E o resultado dessa fidelidade é que Jesus coloca diante da sua igreja fiel uma porta aberta que ninguém pode fechar. Glória a Deus por isso. A igreja fiel tem diante dela uma porta aberta, e mais do que isso, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Essa é a mensagem de esperança para aquela igreja que era perseguida, para aquela igreja que era pequena, mesmo com o mundo fechando as portas. A porta que Jesus abriu para o seu povo, ninguém pode fechar. A gente lembra do que Jesus disse para os seus discípulos, e Mateus registrou no capítulo 16, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Não prevalecerão. E Jesus está dizendo que Ele abriu uma porta para a sua igreja e ninguém é capaz de fechar essa porta. E que porta é essa então, Davi? É a porta de cumprir a missão para a qual fomos chamados. No mundo hostil, no mundo que rejeita o Evangelho, no mundo da igreja perseguida, de uma igreja pequena e insignificante, Jesus diz, eu abri a porta, vão. O sentido de uma porta aberta é dar liberdade para aquele que está preso. Catarina, ela já sabe, ela pega a bolsa, ela bota no ombro e ela vai para a porta e diz, rua, 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 rua. Porque a bichinha, coitada, fica em casa, agora quando fica doente, então agora fica em casa, doida para uma rua, ela adora uma rua. Ela sabe que na hora que a gente abre, lá em casa tem uma fechadura eletrônica, faz uma zoada quando ela destrava, né? Ela vem do quarto, claro que o apartamento é pequeno, mas ela vem, para ela 1 quilômetro, ela vem do quarto numa velocidade doida para estar liberta e aproveitar o que o mundo tem para oferecer, no sentido da idade dela, né? O mundo, né? Deus me livre, guarde minha filha dessas coisas do mundo. Mas o que a vida lá fora, a criançada lá do condomínio está fazendo, sabe? Ela quer ir lá para fora. E Jesus está dizendo para a sua igreja que Ele fez exatamente isso, Ele destrancou, Ele destravou, Ele abriu a porta e agora a gente pode ir, a gente pode seguir, porque a porta que Ele abriu, ninguém vai fechar. A igreja, mesmo sendo pequena, mesmo não tendo relevância social, talvez nem mesmo dinheiro, recursos para fazer alguma coisa, Jesus está dizendo, eu abri a porta para vocês e ninguém vai fechar essa porta. Sigam na missão, sigam no propósito, façam o que precisa ser feito. Aquela cidade estratégica para o comércio e para a cultura,
era estratégica para Deus usar a sua igreja e levar a sua mensagem de salvação também. Deus queria usar a igreja de Filadélfia para levar a mensagem do Evangelho. Meus queridos, sabemos que nós passamos por diversas tribulações. Sabemos que dias difíceis chegam. Sabemos que esses dias nos alcançam. Que a doença bate na porta da nossa casa e às vezes entra sem a gente abrir. Eu sei que a escassez muitas vezes chega, falta de dinheiro, preocupação, a perseguição nos alcança. Seja uma perseguição pessoal, uma perseguição política, ideológica, como igreja, mas nós não podemos esquecer que ainda que todas as coisas más cheguem até nós, continuamos sendo a igreja de Jesus Cristo. A igreja que Ele abriu a porta e que jamais será fechada. A autoridade de Jesus não é apenas sobre a igreja. E a gente vê isso ao longo dessa carta a Filadélfia. Para aqueles que perseguem o seu povo, também haverá uma recompensa, mas não uma recompensa boa, é a recompensa do juízo. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. Já passamos isso, né? Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu amei vocês. Eita glória, nada melhor do que o inimigo humilhar diante da gente, não é não? Quem é que não gosta de lavar a alma ali na vingança? Ah, calma, vou explicar também o que é isso, não te empolga muito. Os convertidos a Cristo, eles sofriam uma séria perseguição. É provável que eles tivessem sido expulsos, como eu disse, da sinagoga dos judeus. A sinagoga era uma reunião ali formada principalmente por 12 homens que estabeleciam aquele encontro. É como se fosse a igreja dos judeus. E ali em Filadélfia tinha uma igreja dessas. E aqueles então que agora se converteram a Cristo, reconheceram Jesus como Filho de Deus, o prometido, o Messias, o ungido do Senhor, eles foram colocados de lado. Mais do que isso, eles não foram, sabe quando alguém chega e você só despreza? Não era só isso que eles fizeram. Eles expulsaram, eles colocaram para fora da igreja. E colocar para fora da igreja quer dizer assim: vocês não têm o nosso apoio, aconteça o que acontecer com vocês. Nós não estamos nem aí. E provavelmente aquela sinagoga tinha algum tipo de acordo com o governo, tanto que eles tinham permissão para funcionar como sinagoga. Mas a partir do momento que aqueles cristãos são colocados para fora, são expulsos daquela convivência, eles estão entregues nas mãos dos romanos. E não tem mais o apoio daqueles irmãos da sinagoga. Eles estão lá, solitários. Enquanto Jesus olha para Filadélfia e diz: eu conheço vocês, eu sei que vocês guardam minha palavra, eu sei que vocês não negam o meu nome, ele revela que os seus olhos também estão sobre aqueles que perseguem, sobre os inimigos. Ele, Cristo, também conhece os inimigos da igreja. Aquele povo que se reunia toda semana para orar, para discutir a lei, para cantar, que se orgulhava de ser judeu, de se dizer povo de Deus, na verdade, as suas atitudes não revelavam que eles eram verdadeiros judeus. O que Jesus vai dizer que eles são? Mentirosos. Eles não eram o povo de Deus, eles eram adversários. Jesus vai chamar aquela igreja, aquele povo que se reunia ali, de sinagoga de Satanás. Você pensa como é dura essa palavra? Jesus olhou para aquele povo que se achava assim: nós somos o filho de Deus, a etnia que Deus escolheu, nós temos o sangue ali puro. E o Filho de Deus olha para aquele povo e diz assim: vocês são sinagoga de Satanás. Vocês não são judeus de verdade, vocês são mentirosos. Satanás, o significado de Satanás é adversário. E era assim que Cristo olhava aquela sinagoga, aquele povo, como adversário da sua igreja. Jesus chamava então eles de sinagoga de Satanás. Aqueles que deveriam ser os primeiros a reconhecerem Cristo como Filho de Deus, na verdade se tornaram adversários da igreja. Por isso, meus irmãos,
não devemos aguardar reconhecimento do mundo. Nós não devemos aguardar reconhecimento nem daqueles que parecem ser os mais óbvios a nos apoiarem. Na verdade, eles podem ser até os piores inimigos, os adversários. São muitas vezes aqueles que se denominam Igreja de Cristo, são os que se levantam contra o povo de Deus, ou são instrumentos nas mãos de muitos poderosos para enfraquecer a igreja. Jesus olha para eles assim: vocês acham que ser povo de Deus é nascer com esse sangue aí? Não é isso que é povo de Deus, não. Porque Cristo não está atento ao sangue que corre na nossa veia, mas à circuncisão do nosso coração, a um coração transformado e convertido verdadeiramente a Ele. E sabe o que vai acontecer com esse povo? Eles irão se prostrar. Cristo diz: farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei vocês. Profecias do Antigo Testamento apontavam para as nações, os gentios, indo até Israel e se curvando diante de Israel, reconhecendo que aquele era o povo de Deus. Com a vinda de Cristo, nós entendemos que Israel não era uma etnia, não era um povo e uma nação estabelecida apenas em um território, mas eram aqueles que espiritualmente faziam parte do povo de Deus, aqueles que espiritualmente estavam com seu coração em obediência a Deus. E o que Jesus está fazendo? Dizendo que essa profecia iria se cumprir, não se dobrando diante da nação de Israel, mas se dobrando diante do verdadeiro Israel, a igreja de Cristo. É isso que ele iria fazer com aqueles que perseguem o seu povo, com aqueles que vão contra, que se levantam contra o povo de Deus. Não são práticas religiosas que nos fazem povo de Deus. O que nos faz povo de Deus é guardar a sua palavra no nosso coração. O salmista no Salmo 119 vai dizer: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esses que guardam essa palavra são aqueles a quem Cristo ama. Gente, fala sério, no começo a gente foi assim: uma igreja fraca, né? Tão difícil de ouvir isso, é duro. Jesus pegou pesado, poxa, chamou a gente de fraca, então a gente se esforça tanto. Mas olha o que Jesus vai dizendo a seguir: vocês guardam a minha palavra, vocês não negam o meu nome, eu amo vocês. Que palavra doce de ouvir do Mestre, que palavra doce de ouvir do nosso Senhor. Esse amor de Cristo pelaquela igreja não era um amor vazio, nem apenas de palavras, mas que é revelado na sua promessa, a promessa de que Ele guardará o seu povo. E esse é o nosso segundo e último ponto. Jesus guardará o seu povo e recompensará. Versículo 10: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, e guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Porque a igreja de Filadélfia guardou a palavra de Cristo com perseverança. Não é guardar igual a gente guarda a Bíblia e esquece a semana toda, lembra no domingo, não. De fato, tatuou no seu coração, preservou aquela palavra, com perseverança, ela pode confiar de que ela será poupada na hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, antes da vida de Cristo. É importante a gente fazer uma correta interpretação desse texto. Jesus disse que virá uma provação sobre todo mundo, e todo mundo aqui significa no grego, todo mundo mesmo. Sem poupar ninguém, todos estarão nessa provação, quer fiéis, quer incrédulos, todos passarão pela prova, ou por essa hora, que é claro que não é uma hora literal, mas é um apontamento para um tempo determinado, para um tempo que Cristo disse que vai haver, um tempo de tribulação, de provação, e Ele está dizendo que isso virá sobre todos, e nesse momento de tribulação, a igreja fiel, a igreja perseverante, pode ter a segurança de que Jesus os arrebatará e os guardará e nos livrará de toda essa perseguição? Não, ao contrário de muitos pensarem dessa maneira, de muitas interpretações, o que nós vemos aqui é que Jesus está dizendo que guardará a sua igreja,
não poupará a sua igreja, não tirará dessa tribulação, mas nós estaremos lá, nós estamos nela ainda, nesse momento. Mas diferentemente do mundo, o Senhor está nos guardando, Ele está do nosso lado, porque nós vimos agora que Ele nos ama. Ou nós não passamos, meus irmãos, por tribulações, ou nós não passamos por perseguições, ou nós não vivemos as adversidades desse mundo, ou a pandemia foi só para os incrédulos, os crentes ficaram poupados, não tiveram Covid, não tinha nada, ninguém morreu. Ou a dificuldade financeira não chega para a igreja. Perder pessoas que nós amamos, sentir dor, sermos traídos, sermos perseguidos, isso não passa pela igreja, é só para quem está lá fora. Nós estamos inseridos nessas tribulações, em todo tipo de tribulação, e o que a gente vê ao longo da revelação progressiva, e o que nós vemos ao longo das promessas se cumprindo progressivamente ao longo da história, é que as coisas sim estão se apertando, estão ficando mais difíceis, a palavra do Senhor tem se cumprido, mas nós somos a igreja que está na tribulação. Mas calma, não se desespere, Cristo está com o seu povo. Lembra, Ele tem a chave de Davi, Ele abriu uma porta que não se fechará. Nós estamos inseridos em tudo isso, nós estamos nesse momento. A diferença para o mundo é que eles não têm a proteção e a guarda do Senhor Jesus. Ainda assim sofrem sua benevolência, sua misericórdia em muitos aspectos, senão o mundo já estaria completamente destruído. Mas não só Jesus estará com o seu povo na tribulação, mas Ele vai incluir o seu povo no seu reinado. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Precisamos entender, primeiro, que essa brevidade não tem a ver com um espaço de tempo, se referindo a uma data específica, que muitos tentam adivinhar, que muitos se dedicaram e se dedicam a fazer cálculos mirabolantes, a olhar para os eventos, não, agora Jesus não passa, dessa semana não passa, esse negócio aí não passa. Olha aí, olha o que está acontecendo, está lá escrito, não vai passar não. Olhando para os eventos, e tentando ficar louco, vai ficando louco, vai pensando, meu Deus, Jesus está voltando. O melhor de tudo é que não muda uma atitude da pessoa, a pessoa não diz assim, Senhor, me arrependo dos meus pecados, não. Ela só fica preocupadíssima, né? Meu Deus, o Senhor está voltando, Jesus está voltando, olha o que está acontecendo. Eu cresci ouvindo que Jesus estava voltando, mas Jesus não voltou, não é não? Mas Ele está dizendo agora que em breve Ele vai voltar. E às vezes a gente cresce no contexto do evangelicalismo brasileiro, entendendo que em breve é tipo assim, Jesus está voltando mesmo amanhã, ou daqui a pouco, quem sabe. Claro que isso pode acontecer. Mas quando Jesus fala em breve, e o texto original nos aponta para isso, Ele está dizendo que é de repente, que é sem aviso. Jesus não vai dizer assim, olha eu chegando aí, gente. Não tem isso. É como ladrão, como Ele disse lá em Mateus. É como um piscar de olhos. É assim que Ele voltará. Não vai dar tempo de a gente ficar assim, se arrependendo de algumas coisas, sabe? É isso que Jesus está dizendo. E até lá o que nós precisamos fazer, meus irmãos, porque Ele vem em breve. Nós fechamos os nossos olhos e abrimos e Jesus volta, é rápido assim, no sentido de sem aviso, sem dar tempo de dar aquela respirada. Não vamos entrar no contexto da volta em si, que nós cremos que é um evento visível por toda a humanidade, mas o assunto aqui não é esse hoje, depois vocês falam aí com o Clóvis, deixa ele explicar para vocês essas coisas, da volta de Cristo. Mas o que nós precisamos entender é que vai ser de repente, vai ser sem esse aviso. O aviso Ele já está dando, e Ele diz para a sua igreja em Filadélfia, retém o que você tem para que ninguém tome a sua coroa, permaneça naquilo, precisamos permanecer naquilo que o Senhor tem se agradado em nós. E como Jesus vem sem avisar o dia, a igreja precisa reter o que Ele já lhe deu e perseverar. É como se Jesus dissesse, vocês estão indo bem, estou gostando de ver, mantenham-se nisso, porque eu vou chegar e não vou avisar. Não vai dar tempo de fazer vocês organizarem algumas coisas aí, não. Eu estou voltando, preparem-se para isso. Continuem firmes, não percam o foco. Aqui, hora nenhuma, perder a coroa está se relacionando a você
perder a sua salvação. E agora, vacilei, Jesus veio nesse momento. Mas todo mundo é muita gente. 90% das pessoas pega um avião, pega uma turbulência, aquelas terríveis, tremendo. O que você vai fazer logo? Senhor, perdoa os meus pecados. Ou Senhor, como eu me arrependo. Quer dizer que tu acha que tu vai ser salvo pelas tuas obras, né? Porque se tu não pensasse isso, tu estava lá de boa assim, mais ou menos, né? Mas estava lá, Senhor, pode morrer aqui se esse avião cair, está tudo bem, porque eu vou me encontrar contigo, né? Mas o que a gente faz? Se a gente está doente demais, se vai acontecer alguma coisa, já pensa logo, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, ou Senhor, não deixa que eu me perca, não deixa que eu vá para o inferno, me guarda, não, porque a gente ainda acha que é pelas nossas obras. Mas graças a Deus pela sua misericórdia, quando a gente tem o entendimento de que não é, eu acho que já é suficiente. Ainda que lá dentro a gente tem um monte de dúvida, né, a respeito de muitas coisas. Cristo não está muito preocupado com isso, eu creio assim. Mas o importante é que nós precisamos entender que nós precisamos manter-se firme. Nós precisamos estar focados, é isso que Jesus continua falando. Continue confiando em mim, continue seguindo, continue perseverando. Não deixe que nada distraia vocês. A coroa está na cabeça de vocês. A coroa era o símbolo daqueles que venciam as maratonas. Eram coroas, às vezes, de louros, né? Às vezes, coroas de outras folhas, assim, que enfeitavam a cabeça dos vencedores das corridas. E Jesus está dizendo o quê? Não deixe que roube a sua coroa, ou seja, você já tem a coroa. Ela já está aí na sua cabeça. Persevere, continua firme, porque eu venho. Mas não deixe que você perca isso. Não perca o seu foco. Por quê? Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome. Aquela igreja, a gente já sabe aqui, vivia sob constantes ameaças. Os da sinagoga de Satanás eram seus amigos, e sem o apoio deles, é muito provável que eles viviam grandes riscos e perseguições políticas também, ali naquela cidade. Os olhares do Império Romano, o julgamento estava sobre aquele povo de Cristo, sobre a igreja verdadeira de Jesus. Além disso, eles vivem, lembra, uma instabilidade geográfica em regiões que têm terremotos. Eu não sei se vocês já tiveram experiência do terremoto, eu nunca tive e nem quero ter. Deve ser uma coisa assim desesperadora, imagina o chão tremer. Aqui em São Luís teve um negócio de uns tremores, teve gente que sentiu, né? Tem gente também que sente uns tremores, mas já é umas doidices, não tem nada a ver com isso. Mas você pensa assim, a terra, que é onde você pisa ali, onde você está firmezinho, tremer, né? Imagina o medo que deve, eu não sei, deve ser uma coisa muito louca isso. E aquele povo vivia, além de uma perseguição política, uma perseguição religiosa, o contexto que aquela cidade estava inserida era um contexto perigoso para a vida deles. Lembra que em 17 teve um terremoto que destruiu a cidade, ela precisou ser reconstruída? Muitas dessas pessoas já existiam, essas que estão recebendo essa carta, ou conhecem a história da cidade, já que a gente está falando do final do primeiro século. Mas estavam ali, sabiam desses perigos. As casas deles poderiam ser destruídas. Não tem coisa mais triste do que a gente ver quando alguém perde uma casa, né? Uma enchente, um terremoto, um deslizamento de terra, é muito triste. Esses cristãos viviam nessa situação, meus irmãos, com medo de perder suas casas, de perder suas posses, de serem perseguidos pelos da sinagoga, de serem perseguidos pelo governo romano. Além disso, eles estavam cercados da idolatria pagã. O trono a Zeus estava erguido em Filadélfia. O trono a outros deuses, o trono a César estava levantado em Filadélfia. Que cidade maravilhosa de se viver. Bora para lá todo mundo? Era esse o contexto de Filadélfia, era ali que aqueles crentes estavam vivendo. Mas, diante de todas as adversidades, Jesus os faria colunas do santuário de Deus. Coluna tem a ver com esse firmamento, com fortaleza. Eles poderiam estar sujeitos aos terremotos daquela terra, mas no Senhor eles estavam inabaláveis. Eles não estariam como as colunas do templo de Zeus, que poderiam ser derrubadas pelo terremoto, mas eles eram coluna, o Senhor os colocaria como coluna no santuário de Deus. Não era no de Zeus, não era do imperador, mas coluna do santuário de Deus. Aquela cidade abalada por abalos sísmicos, e que recebeu um novo nome, o nome de Nova Cesareia, o nome do imperador.
A igreja, por outro lado, recebia um novo nome, mas o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e o nome do próprio Cristo. Filadélfia agora era Nova Cesareia, mas a igreja de Deus não tinha esse nome agora de Nova Cesareia. A igreja de Deus tinha o nome do próprio Deus gravado e marcado nela. Louvado seja o Senhor por isso. Os cristãos foram excluídos da vida comunitária judaica, mas Jesus os tornaria parte de um novo templo em uma nova Jerusalém. Eles serão uma coluna e ninguém pode fazer essa coluna ceder. Hoje em dia, meus irmãos, podemos sentir uma exclusão de diversas partes. Somos muitas vezes colocados à margem de amizades, de grupos de colega, de brincadeiras do trabalho. Às vezes a gente nem é mais chamado, para algumas festinhas, para os encontros, para um aniversário. A gente acaba perdendo, às vezes, posse, sexo, sucesso, promoções, prestígio. Mas seja o que for que nos falte nessa vida, Jesus nos promete algo muito maior em troca. Nem mesmo as exclusões, nem mesmo as tribulações dessa vida irão fazer com que essa porta que Ele abriu para a sua igreja se feche. Essa igreja continuará firme e se tornará coluna no santuário de Deus. E eu encerro com o versículo 13. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor Jesus, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que o que abre ninguém pode fechar e o que fecha ninguém pode abrir. Tu és o Senhor da igreja, Tu és o nosso Senhor. Sabemos, Pai, que tantas vezes somos vacilantes na nossa fé, tantas vezes a incredulidade toma conta do nosso coração, mas hoje nós olhamos para aquela igreja pequena, fraca, mas que era perseverante na palavra e que não negava o Teu nome. Ó Senhor, nos ensina a ser uma igreja como Filadélfia, uma igreja que diante dos olhos do mundo pode não significar absolutamente nada, mas diante do Senhor é fiel e perseverante. Nós queremos ser assim, Pai, não para o nosso orgulho, nós não queremos ser assim para ganhar a placa de igreja do ano em São Luís, nós queremos ser assim porque um dia nós cremos que essas perseguições, as aflições, as tribulações que nós vivemos, tudo isso passará. E o Senhor nos tornará colunas do Teu santuário. Um dia, Senhor, não será o nome que nós temos aqui na terra, que para alguns pode ser importante, alguns que têm um sobrenome poderoso, isso não vale de nada diante do Senhor. O Senhor nos dará um novo nome, o nome do povo de Deus, da cidade de Deus, e o nome de Cristo que estará gravado em nós para todo sempre. Pelos olhos da fé, Pai, nós já cremos e contemplamos esse nome escrito em nós. Mesmo quando nós fraquejamos, Pai, sabemos que somos a Tua igreja, porque nós nos levantamos e continuamos seguindo. Isso não é de nós, isso é do Teu Espírito Santo que está no meio de nós. Ao longo desses 7 anos dessa igreja, Pai, que nós estamos celebrando, comemorando ao longo desse mês e glorificando ao Senhor por isso, nós queremos ser cada vez mais assim, uma igreja que guarda com fidelidade a Tua palavra, que persevera diante das tribulações e que não nega o Teu nome, ainda que todas as portas desse mundo se fechem para nós, ainda que todas as oportunidades de trabalho, de emprego, de promoção, de relacionamentos se fechem para nós, nós queremos seguir firmes, olhando que a porta que Cristo abriu, ninguém pode fechar. Senhor, a gente pode até não passar pelas portas dessa vida, mas pela porta que o Senhor abriu, nós queremos passar. Pela porta que Tu és, Senhor, Tu és a porta, nós cremos que nós já passamos pela fé. E em Ti estamos firmes e inabaláveis, como colunas no santuário de Deus, para a glória do Todo-Poderoso. Amém.
Graças a Deus. Deus abençoe vocês, meus irmãos. O Senhor nos abençoe a cada dia.